Bom dia, pessoas. Boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá certo? O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai começar a última parte da nossa apostila. São algumas coisas que a gente já viu ano passado, então eu acredito que eu posso passar de maneira mais rápida para vocês. Então, só falar, comentar, mas algumas coisas que eu acho importante a gente lembrar. Mas de certa forma são coisas que a gente já viu. Tá? Eu gravei metade das coisas hoje, só uma parte. O resto a gente vai acabar terminando na primeira aula da semana que vem, na terça-feira. A gente já termina ela e já acabamos nossa apostila. Tá bom? Bem simples, sem muita enrolação. Tá? Essa parte aqui a gente já falou no passado que era aquela parte de atmosfera e composição do ar. O que a gente vai ver nesse módulo? A gente vai ver do que é feito o nosso ar, né, do que é composto a nossa atmosfera, o nosso ar, o que influencia na composição do nosso ar, a pressão atmosférica, depois a gente vai ver na próxima videoaula, não hoje, e aquela parte, toda essa parte que a gente já viu. Tá? Não tem nada muito difícil, então qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá certo? Antes da gente falar um pouco, né, da composição do nosso ar, o que seria a nossa atmosfera, né? Como a gente pode definir a atmosfera? Uma atmosfera, então, é uma camada de ar que cerca o nosso planeta. A atmosfera, ela pode estar presente em alguns outros planetas, mas a nossa atmosfera do nosso planeta Terra, ela tem peculiaridades próprias que tornam ela única, tá? Que a gente vai ver um pouquinho sobre ela para a gente ver as características únicas que ela tem. Então ela é composta pela camada de ar que cerca o nosso planeta. Então em volta da nossa crosta terrestre, né, vocês já viram em geografia, a nossa crosta terrestre, a gente tem uma camada de ar que ela tem vários quilômetros de altitude. Cada região dela vai receber um nome, mas a gente não vai ver isso nessa aula por enquanto. A composição dela são vários gases, que eu vou falar um pouco com mais detalhes no próximo slide. Mas o que a gente sabe é que conforme a gente vai subindo, né, na nossa atmosfera, nessa atmosfera a gente vai avançando para cima, a gente percebe que os gases vão ficando mais rarefeitos. O que significa isso? Eles vão acabando tendo uma concentração menor, vão diminuindo a quantidade de ar presente ali. Por isso que geralmente pessoas que são montanhistas ou que moram em locais mais altos, né, por exemplo, o pessoal que mora no Peru, Chile, esses locais mais montanhosos, mais altos, a pressão atmosférica é menor, consequentemente a concentração de gases é menor. O que isso pode acarretar? O que acontece se a concentração de gases for menor nessas regiões do que aqui? Aqui onde a gente está é mais ou menos uns 600, 700, eu não lembro direito o valor agora, só dar uma procurada no Google, o que vocês acham, mas é mais ou menos aí uns 700 quilômetros em relação ao nível do mar. Tá? O que significa isso? O nível do mar geralmente é o nosso marco zero, aí para falar de pressão atmosférica. Então, quando a gente está a nível do mar, a gente tem uma pressão baixa, uma pressão alta, desculpa, atmosférica sobre o nosso corpo. Conforme a gente vai subindo, essa pressão vai diminuindo. Então, a gente está aqui a 700 metros de altitude, a nossa atmosfera ela é um pouco mais rarefeita. Mas agora, alguém que mora numa montanha muito alta, por exemplo, a 3.000 metros de altitude, né, 3 quilômetros, o ar é muito mais rarefeito. Então, isso ocasiona problemas na respiração dos indivíduos que moram lá, porque a concentração de oxigênio ela acaba diminuindo, porque a pressão atmosférica faz com que as moléculas fiquem mais separadas umas das outras. E o peso, né, pela ação da gravidade dessas moléculas, elas acabam ficando aí mais afastadas afastadas, como assim, como eu posso dizer, da nossa respiração, certo? Continuando aqui, então, essa nossa atmosfera, tá, que eu descrevi aqui, ela nem sempre foi a mesma. Durante a história geológica do nosso planeta, a gente já teve algumas pequenas alterações nela. Tá? Na verdade, algumas não tão pequenas assim, algumas foram bem drásticas. Mas a gente consegue traçar uma história evolutiva para a nossa atmosfera em 3 fases que a gente chama de 3 atmosferas. Tá bom?
A gente teve a primeira atmosfera, que foi a primeira atmosfera que surgiu no nosso planeta quando ele era ainda jovem. Nessa fase, o nosso planeta ele era extremamente quente, não existia formas de vida nenhuma, ele tinha acabado de se formar. Então todas as rochas que faziam parte da nossa crosta terrestre eram derretidas, tá? Era um grande poço de magma, certo? Derretido, que impedia aí qualquer coisa de se estabelecer, qualquer forma de vida. Não tinha vida aqui ainda. Nessa fase, a nossa atmosfera era quase inexistente e os poucos gases que existiam ali em volta do nosso planeta eram compostos de hélio e hidrogênio. Se vocês vão puxar um pouco aí pela memória, hélio e hidrogênio são dois gases aí leves presentes na nossa tabela periódica, que são os elementos mais simples que a gente tem no universo e talvez os mais abundantes. Parte do calor que a gente recebe do Sol vem da transformação de hidrogênio em hélio, né, um processo de fusão nuclear que está acontecendo no nosso Sol. Mas enfim, esse é um detalhe que vocês não precisam se preocupar agora para a aula. Basta saber que essa primeira atmosfera era muito diferente da atual e era predominantemente de hélio e hidrogênio, oriundos ali do vulcanismo e da movimentação do magma no nosso planeta. A segunda atmosfera ela surgiu quando o nosso planeta começou a esfriar. O planeta esfriando aos poucos, né? Isso aqui foi um processo lento, tá? Essa primeira atmosfera aqui data mais ou menos de 3,8 bilhões de anos, quando o nosso planeta surgiu. Essa segunda atmosfera, ela veio um pouco depois da primeira atmosfera, e ela já tem uma variedade muito maior de gases, tá? Em vez de ter só hélio e hidrogênio. A gente já vai ter a composição de nitrogênio, enxofre, metano e gás carbônico. De onde vieram esses gases? Principalmente da atividade vulcânica. A atividade vulcânica permitiu que esses gases fossem expelidos para ajudar a compor a atmosfera e se mantivessem ali devido ao esfriamento do planeta. Se o planeta estivesse muito quente, esses gases se perdiam para a atmosfera. Então, graças a esse esfriamento da nossa crosta terrestre, esses gases foram compondo essa outra atmosfera. Mais ou menos nesse período aqui da segunda atmosfera, iniciou-se várias chuvas, né? Começou a chover muito no nosso planeta. Essa chuva primordial aí, ela acabou esfriando, contribuindo mais ainda para o resfriamento da nossa crosta terrestre. E aí, muito provavelmente, nessa Terra primitiva, surgiram os primeiros seres vivos, os primeiros organismos vivos. A partir de um processo que a gente não sabe muito bem, mas a gente já viu no ano passado. Tá? Então não vou entrar em muitos detalhes aqui agora. E por fim, a gente tem a nossa terceira atmosfera, que é a atmosfera atual, que ela foi extremamente modificada pela ação dos organismos vivos. Os primeiros organismos que surgiram lá na segunda atmosfera, pelo fato deles estarem ali respirando e se alimentando e se reproduzindo, eles acabaram mudando a atmosfera até as proporções dos gases que a gente tem atualmente. Não vou falar agora, porque eu coloquei no outro slide, mas basta saber que é uma formação bem diferente do que a gente tem na segunda atmosfera. Como que isso aconteceu? Tá? A atividade biológica mudou a nossa atmosfera. Essa terceira atmosfera também marca aí o surgimento da camada de ozônio. Tá? Essa camada de ozônio é uma camada de gás, né, o O3, que envolve o nosso planeta e serve como se fosse um filtro solar natural. Impede aí que a radiação ultravioleta mais potente, mais danosa para os seres vivos, entre no nosso planeta. Então ela acabou contribuindo mais ainda para que as formas de vida que não estavam mais tão expostas aos raios solares direto, elas acabassem aí se desenvolvendo e evoluindo até ter formas complexas de vida como a gente tem hoje em dia. Se a gente não tivesse essa camada de ozônio, provavelmente nós não teríamos nem surgido no planeta. Tá? Nós, seres vivos mamíferos, tá? Os seres humanos, provavelmente a radiação solar teria degradado e destruído todas as células que existiam ali que eram menos resistentes. Então, essa passagem da segunda para a terceira atmosfera é marcada aí pela intensa atividade biológica do planeta. Por quê? Porque a nossa atmosfera atual, né, por isso que eu disse que eu não ia falar muito naquele slide, porque eu ia falar aqui, ela é composta principalmente de dois gases, o oxigênio e o nitrogênio. O nitrogênio ele compõe quase todo o gás que existe na nossa atmosfera.
quase 78% da nossa atmosfera, dos gases da atmosfera, é nitrogênio. Tá? O nitrogênio ele é o gás N2, aqui que vocês podem ver. 21% é o gás oxigênio, que é o O2. E os outros 1% são vários outros gases, destacado aqui o gás carbônico. Por quê? Esses três gases são extremamente importantes para a nossa atividade biológica no nosso planeta, para os seres vivos sobreviverem e existirem em harmonia. Tá? Por quê? O primeiro é o gás oxigênio. Gás oxigênio, se vocês olharem aqui, não existia gás oxigênio, né, na segunda atmosfera. O oxigênio, o O2, ele passou a existir só a partir da terceira atmosfera, quando a gente já tinha organismos fotossintetizantes. Tá? Que seriam os organismos fotossintetizantes? Eram aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento a partir da radiação solar. São organismos, né, que a gente tem hoje em dia, as plantas e as algas, que conseguem absorver radiação solar e colocar elas dentro de uma molécula orgânica que a gente chama de glicose. Essa molécula orgânica é um açúcar, né, básico, que é energia e alimento para todos os organismos vivos em uma cadeia alimentar em um ambiente. Então, esse O2, que é produzido aqui pela fotossíntese, né, junto com a glicose, ele começou a aumentar a concentração no nosso planeta a partir do momento que os primeiros organismos fotossintéticos surgiram. Então esse gás começou a aumentar e ele causou uma mudança drástica na nossa atmosfera, a ponto de hoje ele ser 21% da atmosfera total. O gás carbônico ele é um pouco menos, tá? A concentração, na verdade, bem menos, né? Menos de 1%, mas ele é extremamente importante, porque graças a esse gás carbônico, a esse CO2, que é expelido, né, na nossa respiração, então a gente produz ele quando a gente está respirando, ele é matéria-prima fundamental, básica para as plantas fazerem fotossíntese. Então o oxigênio e o gás carbônico, eles são aí atrelados diretamente ao processo de respiração dos seres vivos e de fotossíntese dos seres vivos. Graças a esses organismos fotossintetizantes, né, o nosso gás carbônico ele é convertido em glicose para ser utilizado como alimento pelas plantas e pelos outros animais que se alimentam delas, ou, né, de todos ali na cadeia alimentar. Então esses dois aqui têm uma relação muito íntima com a gente. Mas aí a gente chega aqui no N2, né, o gás nitrogênio. Ele é 78% da nossa atmosfera. Justamente por ele estar ali, ele é muito importante para várias funções biológicas dos seres vivos. Quando a gente respira gás nitrogênio, ele entra pelo nosso pulmão e ele sai e ele não faz nada. Mas graças a ele a gente não tem uma intoxicação de oxigênio. Tá? Se a nossa atmosfera fosse 100% de oxigênio, a gente teria uma intoxicação de oxigênio, né? Porque o oxigênio, por incrível que pareça, ele é tóxico em concentrações elevadas. É o que levava muitos mergulhadores, né, no início do mergulho, né, quando as pessoas começaram a mergulhar com aquelas roupas que pareciam de astronauta, a acabar morrendo intoxicado com oxigênio, porque colocavam só oxigênio no cilindro. Hoje a gente sabe que tem que ter um pouco de nitrogênio para a gente não morrer intoxicado com a acidez elevada que ele leva no nosso corpo, a concentração alta de oxigênio. Mas o nitrogênio não é só importante por causa disso, não. O nitrogênio está presente em várias estruturas das nossas células e das células de todos os seres vivos. Mas se eu disse que a gente não consegue absorver eles na nossa respiração, como ele acaba entrando dentro do nosso corpo e compondo o nosso corpo? Existem várias bactérias ali que fazem o famoso ciclo do nitrogênio, transformam esse N2 aqui em um nitrogênio que a gente consegue absorver, né, que as plantas conseguem absorver, que são os nitratos, e aí a gente se alimenta das plantas e acaba ingerindo esses nutrientes essenciais para o nosso corpo. Então, de certa forma, essas são as três principais gases que a gente tem na nossa atmosfera atual. Existem outros em concentrações menores, a gente tem hélio, a gente tem neônio, argônio, a gente tem metano, a gente tem ozônio, tá? Mas os principais são esses três, certo? Como que a nossa atmosfera se renova, tá? Porque a gente constantemente, né, nas camadas mais altas da atmosfera, a gente está perdendo ar, entre aspas, a gente está perdendo moléculas para o espaço cósmico, tá? Por elas simplesmente se desprenderem pela baixa gravidade que a gente tem lá em cima. Então o que acontece, né? Como que a gente renova isso?
Parte dos gases do nosso planeta eles são renovados pela atividade vulcânica e pela evaporação dos oceanos. Tá? Então a própria atividade vulcânica ela lança novos gases, ali, novas substâncias no nosso planeta para renovar a nossa atmosfera. O gás oxigênio, o gás nitrogênio, o gás carbônico, todos eles são renovados o tempo todo pela ação dos seres vivos. Então o tempo todo a gente está renovando esses gases na atmosfera. A atividade biológica ajuda nisso. Outra coisa que eu falei para vocês lá no início, né, que eu falei que no início a nossa crosta terrestre, lá na segunda atmosfera, ela resfriou e surgiram os primeiros oceanos, né, e os mares através de chuva. Mas como que a água veio para o nosso planeta? Parte da água ela já estava presente ali na forma de vapor junto com o magma, que ela só começou a se condensar e ficar líquida quando ele se separou desse magma, né, a partir do resfriamento da Terra. Mas parte da água que a gente tem até hoje em dia no nosso planeta veio de cometas, tá? Que aqui é um desenho de um cometinha, que é o quê? Um corpo celeste composto principalmente de gelo e poeira. Várias colisões de cometas com o nosso planeta num passado muito antigo foram contribuindo para aumentar a concentração e a quantidade de água no nosso planeta, a ponto que criou todos os oceanos e os mares que a gente tem aqui. Tá certo? Então, por hoje, a gente vai parar por aqui, tá? Já falei bastante para vocês estudarem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me falar, certo? Estou aqui à disposição de vocês. Então é isso. Muito obrigado. Valeu, pessoas. Até mais.